Mais uma vez estamos juntos para o programa Viver Bem Unimed Campos. Na série Nutrição nos Ciclos da Vida, chegamos à alimentação na fase da adolescência. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O número de mortes por suicídio no Brasil aumentou 12% em 4 anos. O tema é ao mesmo tempo importante e delicado. Por isso, convidamos uma especialista na área, a psiquiatra Gina Kelly. E ainda, mais uma receita saudável, penne integral ao molho pesto. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. Escola, atividades extracurriculares e outros compromissos. A vida dos jovens também tem sido muito corrida e os pais não podem descuidar da alimentação dos adolescentes. Bem, esse é o tema do episódio de hoje da série Nutrição nos Ciclos da Vida. Dando continuidade ao nosso quadro sobre nutrição nos ciclos da vida, hoje nós vamos falar sobre alimentação na adolescência, que compreende dos 11 aos 19 anos de idade. A adolescência é uma fase de grande desenvolvimento e modificações na vida do indivíduo, sejam elas sociais, emocionais ou físicas. Em relação ao desenvolvimento físico, nessa fase ele está aumentado e com isso a alimentação, o aconselhamento nutricional são extremamente importantes, principalmente porque o adolescente tem uma maior autonomia e independência sobre as suas escolhas alimentares. Por isso é muito importante continuar fazendo um aconselhamento nutricional, falando com o adolescente sobre os benefícios de uma alimentação saudável, alertando sobre os perigos de uma alimentação desequilibrada e principalmente se preocupando em oferecer a ele dentro de casa uma alimentação natural e completa. Isso significa que as refeições precisam ter frutas, verduras, legumes, oleaginosas, leguminosas, carnes de baixo teor de gordura, assim como laticínios, também uma grande quantidade de água. Todos esses alimentos vão oferecer a ele um suporte de nutrientes que é necessário e ideal para que ele consiga se desenvolver e passar por essa fase de forma saudável. Existem algumas preocupações nessa fase relacionadas à alimentação que nós precisamos estar em alerta. A primeira delas, como sempre, é a obesidade e as doenças crônicas. Os adolescentes têm uma atração, um desejo maior por alimentos que nós consideramos calorias vazias, que são os lanches, fast foods, refrigerantes, que se forem consumidos em grande quantidade por um longo período de tempo, podem desenvolver obesidade, diabetes e hipertensão. Por isso é muito importante que a gente se preocupe com a alimentação que ele tem dentro de casa e não deixe que ele pule refeições e consuma todos os grupos alimentares de forma correta. Uma segunda preocupação está relacionada ao consumo de bebida alcoólica. É nessa fase que as bebidas alcoólicas são apresentadas para os indivíduos e cada vez mais o número de adolescentes que consomem bebidas alcoólicas aumenta e também mais cedo eles têm acesso a essas bebidas. Então o aconselhamento também é muito importante. Não é legal proibir, mas sim falar com eles sobre os malefícios, sobre o fato das bebidas alcoólicas causarem uma dependência e de todos os problemas que eles podem ter na vida futura caso eles venham a consumir essas bebidas em grande quantidade. E por outro lado, nós falamos da obesidade, nós temos os transtornos alimentares, que também trazem diversos prejuízos para a saúde, só que podem provocar a desnutrição. Os transtornos alimentares são modificações que podem acontecer no comportamento alimentar ou na alimentação dos indivíduos, onde eles podem mudar aqueles alimentos que eles consomem ou a quantidade dos alimentos que eles consomem ou até mesmo utilizar métodos que vão de alguma forma atrapalhar a absorção correta desses alimentos. E para que um comportamento alimentar incorreto seja considerado transtorno alimentar, ele precisa já durar bastante tempo na vida desse adolescente e começar a trazer alguns prejuízos significativos para a sua saúde, para o seu ambiente social, para o seu desempenho escolar, convivência com as outras pessoas e principalmente se ele começar a apresentar outros problemas de saúde por conta dessa desnutrição. E acontecem muitos casos de transtorno alimentar na adolescência justamente
Porque os adolescentes se encontram no momento em que eles estão passando por todas as modificações físicas e podem se sentir incomodados com essas modificações, e também porque eles querem se encaixar no grupo ou pertencer àquele padrão que a sociedade ou que a mídia impõe de beleza e de corpo ideal, que é o corpo magro. Com isso, eles começam a fazer diversas modificações na sua rotina, nos seus hábitos alimentares, para poder conquistar esse objetivo. É muito importante estar atento se o adolescente apresenta sinais como baixa autoestima, preocupação excessiva com a imagem corporal, com o corpo magro, se ele faz diversos exercícios físicos buscando emagrecimento, se ele reclama constantemente estar acima do peso, mesmo quando ele não está, se ele evita se olhar no espelho porque não gosta do que vê, usa roupas largas para poder esconder o seu corpo, evita constantemente fazer as refeições de forma correta e quando come, come pouco e tenta disfarçar a comida no prato, porque são todos os sinais que uma pessoa que sofre de transtorno alimentar ou que pode começar a sofrer apresenta. E se caso você observar um desses sinais no seu filho ou no adolescente, é importante que você busque a ajuda de um profissional. Pode ser um psicólogo que vai auxiliar no diagnóstico desse transtorno e se ele for realmente confirmado, aí ele precisa da ajuda de uma equipe multidisciplinar, com psiquiatra, nutricionista, que vão conduzir todo o tratamento para evitar que ele continue sofrendo com os transtornos alimentares e já de alguma forma tratar as modificações que ele sofreu por conta desse transtorno. E a ajuda da família também é muito importante nesse momento. Então seja compreensivo, não brigue, esteja ao lado dele, auxiliando com todas as orientações que ele estiver recebendo. Modifique os seus hábitos alimentares também, para que o adolescente se sinta apoiado e protegido. Essas foram as dicas sobre alimentação na adolescência e no próximo programa você vai saber um pouco mais sobre a alimentação na fase adulta. Até lá! Na faixa etária de 15 a 29 anos, houve um crescimento superior a 27% na taxa de suicídios. E a preocupação dos pais vai além do físico e chega ao virtual. Com gatilhos como Baleia Azul e Boneca Momo, no mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo, estamos recebendo a médica psiquiatra Gina Kelly Prates para abordar o tema. E o nosso consultor em saúde, o Dr. Paulo Irano. Dr. Paulo Irano, uma preocupação muito grande, a gente está aqui mais uma vez para falar de saúde, de bem-estar, mas uma preocupação com relação a esses casos de suicídio, porque no Brasil os casos vêm progredindo, infelizmente, lentamente, mas vêm progredindo. E é preciso que a sociedade esteja atenta, né, para criar um verdadeiro abraço a essas pessoas que precisam de acolhimento e de orientação e, de repente, até de palavras importantes para reverter um quadro que é extremamente preocupante a nível do mundo inteiro, mas estamos especificamente falando aqui da nossa área. Então, para ter este sinal de alerta hoje, estaremos aqui conversando com a doutora Gina para que ela possa nos orientar em relação à identificação desses fenômenos, dessas situações que levam a este, eu diria, a este evento extremo na vida, que é a interrupção da própria vida. A impressão que temos, e todos os estudos mostram, que por que a pessoa chega a esse extremo do suicídio, a colocar fim à própria vida? É quando ela se encontra numa situação em que ela não vê mais saída para aquilo. E aí, a saída que ela encontra é exatamente o suicídio. E para que chegue a este ponto, nós temos, com certeza, inúmeras situações que acabam levando a uma situação extrema, que é este fato. Então, doutora Gina, gostaríamos que a senhora orientasse a todos nós para que possamos identificar de uma forma precoce esses elementos norteadores que podem culminar no suicídio. Quais são eles? Como que a senhora aborda isso para a gente? Bom, a questão no caso do suicídio realmente é uma questão muito delicada, né? O paciente realmente não necessariamente tem que estar vinculado às patologias psiquiátricas, que já está comprovado em relação a isso. As pessoas achavam, tipo assim, que tinha questão da depressão associada à bipolaridade, à esquizofrenia, a abuso de álcool
e outras drogas, e a questão de abuso físico, que poderiam levar a pessoa a chegar a certo ponto. Mas nós vimos que ultimamente as situações, no caso, questão de jogos em jovens, desafios, as questões mesmo corriqueiras, as questões de até mesmo desemprego que está acontecendo no Brasil, estão levando a culminar muito mais a questão da ideação suicida. Então, não necessariamente tem que estar vinculado às questões patológicas. Pode ser realmente uma situação que ela não vê mais uma solução imediata, com desesperança, no caso, e evolui realmente para tirar a sua própria vida. O sinal, no caso de alerta, geralmente a gente fala dos 4Ds, né? Que a tristeza está vinculada à questão de depressão, a desesperança, né? A pessoa desamparada, no caso, e ela não tem mais aquele interesse, o desinteresse, no caso, perante a vida, perante as situações que geralmente ela está evoluindo e geralmente para de evoluir. As questões mais importantes, sinais que a gente encontra, geralmente, além da tristeza, são a questão das pessoas ela tem um desapego às coisas, ela começa, no caso, a ter desapego, começa a questão de como se estivesse despedindo da família, evolui com frases, no caso de efeito, não devia ter nascido, eu devia ter, no caso, estar mais aqui, isso é um peso na vida de vocês, né? E a família, às vezes, não vincula isso com uma situação muito de bons olhos. Agora, sinal de alerta, né? Isso é um sinal... Está pedindo uma ajuda, na verdade. Sim, às vezes até ridiculariza uma situação dessa, sabe? E isso acomete a evolução do paciente de se sentir sozinho. E nessa situação que leva ele a esses quadros. Hoje no Brasil, os fatores de risco, no caso, a gente vê que hoje, no caso, desde 2012, no caso, tem visto esse aumento realmente entre jovens, né? Hoje nós somos, no caso, o suicídio é a quarta causa no Brasil, de morte, entre realmente esses jovens de 15 a 29, como ele relatando no começo dessa entrevista. Mas no mundo já é o segundo caso, só perde mesmo para a violência, no caso interpessoal. Quer dizer, tem um índice, está aumentando, no caso de 2020, vai dar tendência, no caso, né, de perspectivas, no caso, de aumentar. Esses fatores de risco, no caso, entre jovens e pessoas acima de 65 anos também, que tem uma desvalia, que acham que são um peso para a família, que não é mais aquilo mesmo, que a vida não vai levar mais lugar nenhum, a desesperança, também levam muito ao fim essas pessoas, além desses jovens. Além dos homens, né, que os homens têm 3 vezes mais, eles tentam, no caso, eles se suicidam mais que mulheres, que chegam efetivamente, são mais decididos, as questões de meios para os fins são mais, no caso, assertivos, e as mulheres 3 vezes mais tentam que os homens, né? E cada suicídio são 25 tentativas, e cada 3 segundos uma pessoa atenta à sua própria vida, isso aí já é estatístico. E essas 25 pessoas que têm essa tentativa, que são as que vão, no caso, hospital, né? E em hospitais de referências também, ou procuram a questão do profissional de saúde mental, né? Além todas essas questões de fatores de risco, também não deixar esquecer as questões patológicas, que são importantes, que culminam também a questão de desesperança, né? A desvalia, quando não tratado adequadamente, pode levar à ideação também suicida e a tentativa suicida. Doutora Gina, no início eu cheguei a citar, ficou muito conhecido, muito badalado, a baleia azul. Sim. E agora algumas instituições de ensino estão redigindo documentos e enviando para os pais, alertando sobre o retorno da boneca Momo, que também é uma grande preocupação. E de que forma isso atinge os jovens, né, e como os pais devem intervir, né, para reverter quadros como esse, que se colocam atividades que são péssimas, né, para a condição do jovem, inclusive podem culminar na sua morte, e no fim ele acaba, em algumas situações, cometendo suicídio. Pois é, os desafios colocados por esse tipo de jogos, no caso, são muito atrativos, principalmente pela questão de globalização, violência que nós estamos passando, as crianças, adolescentes, adultos jovens, estão ficando muito dentro de casa, e esse acesso, no caso, à internet e a questão de jogos pela internet, que os pais não estão tendo acesso, tem que estar vinculado que hoje em dia, o menor de idade está tendo acesso muito facilmente a essa situação sem uma monitorização dos pais. Isso tem que ter
ser bem pontual em relação aos pais, ficar bem atentos em relação a isso, né? Se o filho está vinculado muito a algo que ele não consegue ser tirado muito tempo dentro da internet, tempo mais exagerado, exacerbado, tem dificuldades na escola em relação a alguma coisa, sofreu bullying em algum momento e está mais recluso e está vinculado mais à questão da internet e aos jogos que você não tem conhecimento, por favor, vá, no caso, você tem todo acesso, você é o pai, você é responsável para ter, no caso, acesso a essas questões de internet do seu filho, né? Atento a isso. A questão de jogos hoje em dia, a questão de vincular as crianças à internet com facilidade, que hoje em dia os pais estão permissivos em relação a isso. Os próprios redes sociais relatam que menores de idade não podem estar vinculados a esse tipo de rede, só que os pais às vezes são permissivos, mas não estão monitorizando com um jeito adequado para verificar se está acontecendo uma coisa estranha ou não. E se tiver, verificar junto à escola, notificar junto à escola o ocorrido, se tem acesso, o filho teve acesso a esse tipo de jogo, e se foi, no caso, passado para colegas, através de outras redes sociais também. E também, hoje em dia, transmitir situações que levem à ideação suicida também é crime, no caso, vincular isso a redes sociais. É bem complexo, é tanto complexo que está evoluindo. Tenho a impressão de que exatamente este mundo hoje globalizado, a sociedade com todas as suas mudanças, acabam ocasionando situações que levam a este fato, que é a desassistência, que é o abandono, que é a sensação. Então, eu diria que, na verdade, não só as doenças psiquiátricas, as patologias que têm essa, vamos dizer assim, essa tendência a evoluir para um estado depressivo grave e, consequentemente, suicida, mas muitas das vezes as situações não existem, como a senhora falou, patologias, né, psiquiátricas, mas são as patologias existenciais. Sim, não é? Como disse aí, são as situações do dia a dia, é uma separação, é a perda de um emprego, é uma doença associada, é o alcoolismo, são situações do dia a dia que todos vivem, todos participam, e quando a pessoa se sente desamparada, e aí eu volto para a nossa sociedade, no que diz respeito à família, e principalmente com jovens e adolescentes, que hoje não se conversa mais, cada um fica no seu canto, no seu celular, na sua internet, e esquece da conversa, esquece do acolhimento. E é nessa hora que a gente perde o time de um filho, de acontecer alguma coisa de um adolescente. Queria que traçasse esse perfil, doutora, para poder chamar mesmo essa atenção pela importância que tem, novamente, o seio familiar, a família, a conversa, os pais, né, o próprio amigo, né, as pessoas que cercam essas pessoas que acenam com uma possibilidade de chegar a um risco desse grave. Pois é, independente de qualquer coisa, se é um familiar de primeiro grau ou um amigo, que tem respeito e não menospreze qualquer tipo de sofrimento. Que às vezes os pais, né, vê o filho sofrendo, tiram por menos, isso pode culminar uma situação negativa. Então, respeito, uma conexão com o seu filho, se for um amigo que te procurou, você está verificando alguma coisa estranha, olho no olho, deixar ele compartilhar a história dele, sabe, em todos os sentidos, ter um local, no caso, adequado para isso, né, que as pessoas às vezes estavam pensando, eu não estou muito bem, mas... e tem aquela abordagem, e se for em casa, em relação à questão da família, que os pais reservem um momento, no caso, que não tenham pressa para ouvir seus filhos, né, que as pessoas às vezes estão esse mundo tão agitado hoje em dia, né, tá com pressa, fala lá o que aconteceu e já tira por menos, deixa isso para lá, depois a gente resolve. E, geralmente, é nessa situação que se perde o adolescente, né? Aquela criança que às vezes está pedindo socorro, em algum aspecto, ou algum caso, trejeito, está mais agressivo, está mais recluso. Então, os pais realmente verificando isso e tendo toda a questão de ter ser solícito a essa situação, e principalmente que a gente bota, primeiro, respeito. Se a pessoa te procurou, se seu filho te procurou, a primeira situação é a questão seguinte:
fale com ele, eu vou com você, eu te ajudo, vamos juntos, você consegue. E a questão de levar realmente o profissional de saúde mental, exatamente para estar sendo orientado ali o melhor jeito a lidar com situações. Mesmo, será que eu retiro o que está levando, né? Que se for, a gente relatou as questões da internet, será que eu retiro isso, corto de vez? Será que é uma situação de escola? Será que eu abordo a questão da escola, né? As escolas têm essa preocupação porque hoje em dia essa questão de psicopedagogia dentro da escola é algo, no caso, obrigatório. Então, se a escola não estiver atenta também para relatar para os pais, isso pode também evoluir negativamente, né? E aonde procurar ajuda, doutora? Pois é, a questão de ajuda, independente de qualquer coisa, se a pessoa está passando por uma ideação suicida, a ideação, a princípio, ela tem todo, no caso, o aparato. Na Unimed nós temos, no caso, acompanhamento psicológico, nós atendemos, sem as especialidades da Unimed, psiquiatras, nós temos médicos conveniados pela Unimed também, psiquiatras. Se a pessoa tem uma questão de tentativa, ela pode estar se dirigindo, no caso, ao Hospital Geral da Unimed, para a gente estar dando todo auxílio. Se a pessoa está auxiliando essa pessoa e não sabe, no caso, como lidar, tem um centro, no caso, né, de valorização à vida, que é notório para todos. O telefone é 188, você pode estar ligando para saber como lidar com esse paciente, ou essa pessoa, né, no caso, que te procurou, você está tentando ajudá-lo. E também, independente de qualquer coisa, está levando ela a um serviço de saúde mental, independente de qual seja. Hoje temos os CAPs, temos, né, comunidades terapêuticas, né, ONGs, no caso, pela cidade, com menor quantidade, mas independente disso, através do CVV em tempo integral, não tem BINA, não precisa identificar, exatamente para estar ajudando essas pessoas. No caso do CVV é 188, né, e funciona... Tem os horários deles lá. Integrado. Geralmente eles passam até madrugada, mas o horário deles geralmente se estende um pouco mais. Não chega a ser 24 horas, mas todos eles estão treinados de perguntas e respostas, no caso, como lidar com a abordagem, como você identificar, como continuar uma conversa com a pessoa que está, porque às vezes a gente não sabe, né, como continuar uma conversa, o que eu falo, o que eu digo, como que eu ajudo essa pessoa sem falar de suicídio. Não, você pode estar abordando. Eles têm toda essa orientação, são pessoas que têm cursos para serem atendentes, é questão especializada mesmo. Independente disso, nós estamos às ordens. A Unimed está, no caso, de portas abertas, qualquer tipo de paciente que esteja com ideação ou tentativa de suicídio. Temos o Hospital Referência em Campos, né, que é o Ferreira Machado, para tentativas de suicídio, e as questões de ideações, para todas as questões de saúde mental do município todo, está sempre aberta. E o Brasil também, né, é mundial essa campanha, então todos estão atentos, né, principalmente nesse período agora. Doutora, a Unimed está integrada a essa campanha de prevenção ao suicídio, né, que é o Setembro Amarelo. Uhum. E a doutora Gina que coordena esse trabalho conosco, né? E as pessoas vão ter também orientações em vários pontos, né? Esse trabalho vai ser um trabalho com a perspectiva de ampliar, não é, o conhecimento sobre a prevenção ao suicídio. Sim, nós estamos, no caso, já temos essa parceria com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Unimed é oficial isso, né? A gente, no caso, está inseriu isso há 3 anos. As parcerias, no caso, as nossas ações são dadas em folders, com explicativos atrás. Quem entrega são profissionais, geralmente são psicólogos, assistente social, do hospital, no caso, enfermeiro especializado, exatamente para estar auxiliando, tendo acolhida também, não é simplesmente uma entrega de material. Temos parceiros também, né, que fecharam alguns shoppings da cidade, grandes shoppings da cidade, que fecharam também com a gente, que nós vamos estar indo a público para estar diminuindo essa distância, até mesmo da solicitação de ajuda, ou até mesmo a devolutiva, se está entendendo, se a campanha, no caso, está evoluindo bem. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigado. Doutora Gina, parabéns pela iniciativa, pela campanha, não é? E obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Após o intervalo, tem receita de uma massa deliciosa, ideal para os dias mais frios. E o melhor, super natural. Aguarde.
Querido, a tosse do bebê não passa. Vamos ao médico? Paz, o bebê tá bem. Não tem inchado no peito, está sem febre. Vou passar um remedinho para eliminar o catarro, além da inalação. Doutora, não seria melhor fazer um raio-x só para ter certeza? Keila, a avaliação do seu filho já foi realizada. Você sabia que os exames de raio-x ou tomografia emitem uma quantidade de radiação? Ela pode ser pequena, mas é cumulativa. E em excesso, pode causar problemas futuros, principalmente nas crianças, que são mais frágeis. A melhor maneira de prevenir é realizar esses exames apenas quando for necessário. Eu não fazia ideia disso, doutora. Mas obrigada pelas informações. Não há de quê. Tome essa carteirinha para controle de raio-x e tomografias do seu filho. E lembre-se de trazer nas próximas consultas. Ei, você, pode fazer o mesmo, viu? Compartilhe essa informação, transmita esse cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, a receita é de penne ao molho pesto. Vale a pena conferir. Olá pessoal, eu sou Rayara Morisson, nutricionista, e hoje no quadro Coma Bem Viva Melhor você vai aprender a fazer massa. É dia de penne integral ao molho pesto. No molho pesto nós utilizamos como base o manjericão, que é um tempero natural, bastante saboroso e rico em muitas propriedades, assim como os outros temperos naturais. Nele nós temos propriedades digestivas, antimicrobianas e também analgésicas, entre outras. O uso de temperos naturais é uma estratégia muito interessante para a gente utilizar com frequência nas nossas refeições do dia a dia. Isso porque a gente consegue, com isso, diminuir o uso excessivo de sal, além de agregar um sabor mais interessante às nossas refeições e ter todas as propriedades que os temperos naturais conseguem nos proporcionar. Essa estratégia é muito interessante, por exemplo, para as pessoas que sofrem com a hipertensão, que é uma doença onde elas precisam realmente diminuir ao máximo o consumo de sal. Além disso, nós vamos utilizar nessa receita as nozes, que são oleaginosas, ricas em gorduras boas, como o ômega 3, que vão ajudar na boa saúde cardiovascular, prevenindo doenças cardiovasculares e também auxiliando no controle do colesterol. Além disso, ela previne diversas doenças, como Alzheimer, Parkinson e câncer, por ter propriedades antioxidantes que vão combater os radicais livres que são causadores dessa doença e também do envelhecimento precoce. A nossa massa vai ser uma massa integral e é sempre importante que a gente aumente o consumo dos alimentos integrais no nosso dia a dia, seja macarrão, arroz, pão ou qualquer outro tipo de massa. Isso porque aqueles alimentos que não são integrais passam por um processo de refinamento, onde eles vão perder diversas propriedades, como vitaminas do complexo B e as fibras, que são tão lembradas pela sua importância. As fibras auxiliam no bom funcionamento intestinal, previnem a longo prazo doenças como diabetes e as doenças cardiovasculares e ainda contribuem para o aumento da saciedade. Algumas pessoas têm um certo receio de comer os alimentos integrais porque eles são mais calóricos do que os alimentos preparados com farinha branca. Mas não se deixe enganar, a diferença de caloria é muito pequena e os benefícios que a massa integral traz são muito maiores e por isso vale a pena o consumo. Para essa receita nós vamos utilizar cerca de 250 gramas de macarrão tipo penne integral, meia xícara de tomate cereja picado, meia xícara de manjericão, meia xícara de nozes, uma xícara de chá de azeite de oliva e 6 dentes de alho. O primeiro passo é nós colocarmos o macarrão para cozinhar. Aqui nós já temos uma água em ebulição. E agora nós vamos primeiro adicionar o sal, que vai temperar a nossa massa. E agora nós vamos adicionar o macarrão. Nós vamos deixar a massa cozinhando por cerca de 5 a 10 minutos, até que ela fique no ponto al dente, que é quando ela vai estar macia, mas ainda firme. Enquanto a nossa massa cozinha, nós vamos iniciar o preparo do nosso molho. Para o molho, nós vamos bater inicialmente o azeite, o alho e o manjericão. Nós vamos bater até que ele fique bem homogêneo e por último vamos adicionar as nozes.
nosso molho já está pronto. Esse é o ponto do macarrão. Agora nós vamos escorrer a água para incorporar o macarrão ao molho. Por último, nós vamos adicionar os tomates. Esse é o nosso macarrão pronto. No próximo programa, você vai aprender a fazer uma mini torta de brócolis. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. A gente tem novo encontro na próxima semana. Conto com você.